a produção do material audiovisual surge de uma necessidade de fazer com que pessoas de diferentes lugares pudessem ter acesso a esse tipo de informação. É uma forma de democratizar o acesso. O nosso desejo era ouvir um pouco mais as pessoas para compreender, afinal, o que representa o tempo para você, o que representa o tempo na sua cultura, como você vive relacionado na dimensão do tempo e espaço. São várias questões que acompanham a existência humana, o tempo e espaço. Através dessa inquietude, buscamos, através de muitas leituras, compreender um pouco mais de como as sociedades se relacionam com o tempo. Como isso afeta nas relações, no modo de produção, de pensar, e nós, o que nós temos feito com o tempo. Qual a dimensão do tempo na sua vida? O tempo pode ser medido? O tempo pode ser pensado? Um dos motivos que despertou para essa pesquisa é o fato de conviver e conhecer algumas culturas da América Latina e perceber como cada população, cada região tem uma maneira muito peculiar de pensar e viver o tempo. Aqui nós podemos pensar o tempo Cronos, o tempo do relógio, o tempo medido, o tempo condicionado, no desejo muito grande de se equilibrar e tentar degustar, de tentar viver o tempo Kairos, também compreendido como um tempo da natureza, um tempo do sentir, o tempo dos prazeres. Então, movida por essas circunstâncias, por essas possibilidades de pensar como o tempo é apresentado para cada cultura, buscamos entrevistar algumas pessoas para ver como ocorre essa relação. Como nós vivemos um período de pandemia nesse ano de 2020, ficamos impossibilitados de ter um contato para fazer a gravação com as pessoas que fariam parte dessa produção audiovisual. Então convidamos algumas pessoas para que pudessem fazer de forma muito artesanal uma gravação nos contando o que representa o tempo para você, como você vive o tempo e como está sendo viver o tempo durante a pandemia. Quando recebi o convite da professora Cláudia para realizarmos juntos essa pesquisa e esse estudo, me senti extremamente honrado. Foi um grande privilégio poder me debruçar sobre um tema tão importante. Claro, lá no início eu não fazia nem ideia de que esse estudo seria tão desafiador. O tempo, obviamente, não pode ser colocado dentro de um laboratório para ser pesquisado, como os objetos de estudo das ciências duras, das ciências naturais. Mas também descobri que também as ciências humanas não conseguem conceituar o tempo, dizer o que é o tempo. O tempo é a substância de que sou feito. Esta frase do escritor argentino Jorge Luis Borges nos permite refletir como as memórias das experiências que vivemos nos constituem. O tempo passa para todos nós, mas em cada pessoa sua percepção é singular. A atividade que realizamos, como nos sentimos, nossa idade, a cultura que carregamos, são alguns dos fatores que levam duas pessoas postas lado a lado terem uma percepção do tempo diferente em um mesmo acontecimento. Foi a incapacidade de compartilharmos uma única definição para o tempo que levou Santo Agostinho a afirmar: que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se quiser explicar a quem indaga, já não sei. No entanto, apesar desse aspecto particular, possuímos uma concepção do tempo compartilhada, e isso é essencial. Graças a ela, podemos marcar um encontro, ou contar a alguém uma história de nossa vida, registrar a história da humanidade ou do universo, ou ainda saber o tempo que um elétron leva para circundar o núcleo de um átomo. Também dependem da noção compartilhada do tempo a base cronológica em que nossos sistemas de produção e consumo funcionam. O tempo de acordar, comer, trabalhar, consumir ou se divertir estão condicionados a uma determinada construção do mundo, que por ser compartilhada por tantos e por tanto tempo, é muitas vezes naturalizada e universalizada. Sendo uma construção histórico-cultural, a forma como entendemos o tempo é carregada de significados e forças de condicionamentos, geradora de conflitos e sofrimentos,
atuando em desacordo com uma percepção pessoal ou coletiva que seja divergente. Essa discordância é evidente em muitas convivências forçadas entre culturas diferentes, como aconteceu com populações indígenas e povos colonizadores em todo o mundo. Existir do primeiro ao último instante é estar em contato com o tempo. Mas será possível conhecer o tempo? Eu acho que o tempo eu não sei muito se ele existe, eu acho que ele é mais ou menos fictício. Eu não acho que exista presente. Porque o passado é óbvio que existe, mas o futuro sempre está um segundo à frente. Porque é um segundo depois já passou e agora virou passado. Então o que é o tempo? Será que o tempo existe? Será que é fictício? O que é o presente? O tempo para mim significa a vida da gente, que ele transmite a chuva, o sol, e o frio, tudo que faz parte durante a vida da gente. Outra forma de ver o tempo também é o tempo em que, do nascimento da criança, do jovem, do velho, em vários momentos, quando você ouve os mais velhos, eles dizem no meu tempo de criança, no meu tempo de jovem, no meu tempo de adulto e agora no meu tempo de velho. Tendo em vista que a vida Caingangue ela tem várias fases. E dentre as fases nós temos, na parte final da vida Caingangue, nós temos o tempo do sábio, o tempo do ancião, o tempo do antigo. A questão do tempo, né, pensar a nossa experiência de tempo é sempre muito complicado, porque tem, por exemplo, se a gente pensa a partir de um músico, né, como Pierre Boulez, e ele explorou isso bastante nos anos 60, a discussão de como a gente produz um tempo estriado sobre o tempo, né, ou seja, como nós humanos cronificamos a nossa experiência do tempo a partir da produção das nossas instituições, de uma série de práticas e de modos de relação que em sociedade vão se estabilizando e vão nos cronificando, né? Ou seja, aquela experiência de um tempo que é o tempo da experiência do real, da natureza, que é Kairos, é um tempo liso, um tempo que depende da configuração dos encontros entre os elementos que estão em jogo para que algo exista de fato e faça parte da experiência dessa natureza. Elas são sempre sobrepostas por uma outra forma de relação com a temporalidade dos humanos, que é essa do Cronos, né? Mas para mim, o tempo significa talvez uma duração de acontecimentos, um período da nossa vida. O tempo é tempo. Uhum. O que mais? ¿En qué parte el tiempo? Números. El tiempo para mí representa una convención, una construcción cultural y una percepción acerca del devenir de los sujetos, del devenir de las cosas. El tiempo se conjuga en mí en las tres dimensiones permanentemente. Desde el presente estoy permanentemente pensando en el futuro inmediato, en un futuro más a corto plazo, más a largo plazo. Estoy permanentemente recurriendo a aspectos de mi pasado, es decir, en mi presente habita un futuro y habita también un pasado, en un presente que es el tiempo que en definitiva vivimos y llevamos adelante. O que é o tempo para nós caingangues? O tempo para nós, ele não é registrado em décadas, em séculos, em alguns momentos em anos, mas ele é registrado a partir de eventos importantes que acontecem e ocorrem dentro da comunidade ou com a comunidade. A citar o nome das lideranças que passaram, às geadas, a tempos chuvosos, tempos de frio,
eventos naturais e eventos que aconteceram dentro do movimento indígena. Entendo o tempo como o sentido de duração, no sentido de duração. Também a gente entende como uma percepção subjetiva da nossa existência, do nosso vir a ser, que a gente sempre se pega pensando, né, se estamos aproveitando bem esse tempo, né? Se o nosso hoje foi vivido com a intensidade que deveria ser, se aproveitamos esse tempo, né, durante a nossa existência. Nas palavras de José Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Como mediar o tempo Cronos com o tempo Kairos? O conceito que nós possuímos do tempo perpassa todos os aspectos da nossa vida. A nossa relação com as nossas próprias vontades, desejos, a nossa relação com os nossos familiares, a nossa relação com o trabalho, enfim, com a sociedade. E, obviamente, ao longo da história, muitas vezes a determinação de qual é o conceito coletivo de tempo foi capturada por interesses, por valores ou por grupos de indivíduos. Atualmente, é evidente os interesses do poder financeiro em determinar quais são as características do tempo na vida dos indivíduos, possibilitando poucos espaços para uma experiência de vida que seria uma experiência da vivência, do momento, da natureza, seria o tempo Kairos, e segmentando, metrificando toda a experiência de vida dos indivíduos num tempo cronológico, medido, matemático, físico, que seria o tempo Cronos. Essa experiência se provou extremamente insalubre para o ser humano. No decorrer do ano de 2020, a pandemia causada pela Covid-19 impôs uma mudança nos hábitos e nas formas das pessoas se relacionarem. E isso aconteceu em uma velocidade e escala nunca antes vista. E sendo o tempo, como nos diz Agnes Heller, insuprimível da esfera da particularidade, como ele foi afetado por essas mudanças tão drásticas. Y en tiempos de pandemia lo que ha sucedido es que ese tiempo se me ha de alguna manera distorsionado y me ha costado mucho adaptarme a un tiempo, si se quiere, más pautado por los ritmos del día, por otro tipo de convenciones o de marcas que van regulando mis tiempos. Se puede haber alterado el ritmo en el sueño, en el descanso, en los horarios de las comidas. También se ha alterado mi trabajo. Mi trabajo ahora es un trabajo fundamentalmente virtual, entonces mis horarios están marcados por otros dispositivos, aunque siempre el reloj y el tiempo de la modernidad está presente. Soy de alguna manera esclavo o preso de esos horarios y cuesta mucho desembarazarse de ese tiempo convencional, de ese tiempo normatizado, de ese tiempo jerarquizado. Acho que esse período é bem importante para a gente pensar não só como indivíduo, mas de forma coletiva, de como nós podemos ajudar os outros, de como nós podemos ser solidários. Quando a gente chegou na situação de isolamento social, eu entendi que eu teria tempo livre. Tempo livre quer dizer o quê? Eu poderia criar maneiras de me relacionar com o espaço da minha casa, com a minha família, que fossem descoladas do tempo da instituição trabalho, por exemplo, que estava muito situada no meu contexto de trabalho. E o que é interessante, em vez de se ampliar a liberdade, o que me parece que está acontecendo é uma captura desse tempo, antes talvez um pouco mais livre do trabalho, que é o tempo de espaço doméstico, pelo capital. Eu tenho a sensação que ele passa muito mais rápido, porque nessa sexta eu achei que era... Num sábado eu ainda achava que era sexta, aí eu me confundi toda e tinha aula, aí eu me confundi toda mesmo.
Em 2 semanas depois que se decretou o isolamento social, a minha rotina no espaço doméstico ela já estava toda cronificada pelo tempo do trabalho, e a sensação de não ter outra saída, né, a não ser experimentar o tempo domiciliar emaranhado a esse tempo da instituição trabalho, tem gerado um sofrimento significativo, acredito, não só para mim, mas para qualquer pessoa que está na condição agora de não ter esses territórios cronológicos muito bem delimitados, muito bem definidos. Isso nos mostra que como há uma força muito grande na maneira como o capital se agencia a vida e como a possibilidade de movimentos de resistência e criação, seja no campo da experiência do tempo, seja no campo da experiência de produção da vida coletiva, de produção da liberdade, ela é um desafio, né? Ou seja, estamos sempre sobrecodificados e a temporalidade eu acho que um exemplo emblemático assim, da forma como a gente vive isso, principalmente tendo agora esse acontecimento da pandemia como determinante para a variação disso, mas para a produção de uma variação que ao mesmo tempo que existe, ela ainda está capturada a cronificação que, né, experimentamos, pelo menos no último século. O grande sociólogo da pós-modernidade, Zygmunt Bauman, irá dizer que nós, hoje, não apenas deformamos o tempo, mas também tudo aquilo que antes compunha as bases sólidas de nossa existência social. O rompimento e o enfraquecimento dos laços interhumanos, que antes teciam uma rede de segurança digna para um investimento de tempo e esforço, nos deixam agora em uma situação de fragilidade. Vivemos uma era de medo e insegurança existencial, aleijados dos pilares de nossa Constituição como seres sociais. A insegurança do presente e a incerteza do futuro roubam do ser humano a capacidade de sonhar y crear un futuro mejor. Creo que puede ser una buena oportunidad este tiempo de pandemia para relacionarse de otra forma con el tiempo, aunque en definitiva uno queda también atrapado en las ansiedades de no poder o de tratar de percibir o de no poder controlar el tiempo de la misma manera que antes. También al mismo tiempo puede ser una oportunidad para tomarse el tiempo con más calma y bajar esos niveles de ansiedad. Y en un mundo en donde vamos cada vez más rápido, quizá pueda ser un momento para poner un freno y detenerse un poco más a pensar sobre nosotros mismos y sobre la relación que tenemos en definitiva con el tiempo y con el devenir, con el paso del tiempo. A pandemia alterou bruscamente a maneira com que nós nos relacionamos com o tempo. As fronteiras existentes entre o tempo do trabalho, o tempo da escola, o tempo da família, o tempo do divertimento, se romperam ou se tornaram muito tênues, quase miscigenadas. A pandemia não afetou todas as pessoas da mesma forma, é claro. Temos pessoas que realizam seus trabalhos apenas em home office e tiveram seu convívio social extremamente reduzido. Outros há que não têm opção de ficar em casa por motivos de demandas financeiras, econômicas e precisam sair para conseguir o sustento de suas famílias. Outros ainda não acreditam que o isolamento social ou essas medidas de restrições são de fato eficientes, ou até mesmo aqueles que negam a existência da pandemia. Mas fato é de que todos os aspectos da nossa vida cotidiana, usual, estão sendo afetados em maior ou menor grau. O conceito do tempo é plástico, se modifica a todo instante, alterando os hábitos, os costumes, as formas das pessoas se relacionarem. Obviamente o tempo vai ser alterado. Qual o tempo vai emergir ao final desse processo? É difícil saber. Não bastassem todas as angústias e ansiedades geradas pela essa confusão entre as fronteiras do tempo, temos que lidar com a ansiedade da própria pandemia em si, seja o medo do adoecimento, a morte ou a perda ou adoecimento dos familiares, ou a ansiedade de quando tudo isso vai acabar. Esses sentimentos, essas sensações,
obviamente vão influenciar a maneira com que nós estamos construindo uma nova concepção de tempo. Durante a pandemia, se evidenciou a necessidade das pessoas do contato humano, mas, por outro lado, a dependência dos meios virtuais de contato se aprofundou ainda mais. Parte disso vem como uma ferramenta útil ao nosso desenvolvimento, aos nossos estudos, ao nosso trabalho, mas parte disso cria uma dependência da qual muitos seres humanos, muitos indivíduos, já sofrem as consequências psicológicas. Qual experiência de tempo que vai emergir ao final dessa pandemia é um palpite que eu não me arrisco a dar, mas, por outro lado, eu tenho uma esperança de que esse sofrimento, essas angústias de ausência do contato físico, ausência da aproximação, nos façam entender definitivamente um valor que nós talvez estivéssemos perdendo dessas experiências afetivas reais, né? E que isso nos permita construir uma sociedade que tenha melhores condições de enfrentar emocionalmente os desafios que vão estar postos para esse novo milênio. O abalo causado pela pandemia da temporalidade dos indivíduos e das sociedades ainda é matéria que necessita de distanciamento histórico para ser melhor compreendido. A ampliação do tempo de convívio familiar e, simultaneamente, o distanciamento social e as novas formas de relação de trabalho são assuntos que, apesar dos já inúmeros estudos a seu respeito, necessitam do tempo e do cruzamento de dados para uma consolidação das teorias. Todavia, parece inequívoco afirmar que a percepção temporal foi significativamente afetada. E sendo entendida como uma construção histórico-social, a oportunidade é única para uma reconfiguração das forças historicamente envolvidas, como o capital, por exemplo. É possível que emerja de um evento trágico como este forças de resistência, de autodeterminação do valor do tempo e das experiências, que nos levem ao sonhado equilíbrio entre Cronos e Kairos.